bacia de cerâmica. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu uso, sobre qual é a forma de drenagem, qual é a forma de irrigação e as composições que eu consigo fazer aqui nesses arranjos, tá? Esse arranjo, ele pode ser feito de bacias bem maiores, pode ser feito canteiro no chão, tá? Que fica lindo hoje em dia um canteiro de suculentas, de várias formas de suculenta, da mesma coisa que a gente vai fazer aqui dentro dessa bacia pequena, a gente pode fazer em canteiro no chão ou vaso grande, tá? Então assim, eu vou montar, a gente sempre inicia a montagem do maior atrás e vem descendo, só que eu vou montando assim e vou virando para mostrar para vocês. Aqui eu tenho alguns tipos de substrato. Esse substrato aqui, ele vem ensacado, ele é especial para suculentas e cactos, tá? Esse substrato aqui são cascas, cascas de pinos que eu uso lavado nas orquídeas, tá? Mas pode ser usado também misturado no substrato, na terra pronta que tu tiver, para não ficar muito úmida. Depende chip de coco, tá? Pode ser colocado junto também, toda essa mesma ideia, porque o substrato da suculenta, ele é bem aerado, assim, ele é bem pedaçudo, né? Eu tenho aqui também barro. O barro, ao contrário disso, se a gente tem um substrato muito arenoso, a gente pode misturar o barro, que ele retém um pouco mais de umidade, tá? Fica mais tempo úmido. E aqui eu tenho um substrato especial para semeadura e enraizamento, que se chama Carolina, que eu uso muito aqui na produção, tá? Todos os estaqueamentos que a gente faz e todas as semeaduras que a gente usa, os plugs de semeadura individual, uma hora eu mostro pra vocês aqui como a gente faz, tá? Aí eu uso só esse substrato aqui. E eu gosto também de misturar na terra pronta, porque ele é um substrato bem leve, ele tem bastante vermiculita e ele é uma turfa muito leve, então dá para misturar também ele na terra pronta e ele vai ficar um substrato bem mais aerado. Aqui é o esfagno, que eu uso para algumas plantas, eu coloco esse esfagno, mas eu sempre deixo ele molhado, eu hidrato ele antes de usar, porque ele fica mais fácil de trabalhar com o esfagno molhado, tá? Depois tem alguns acabamentos que eu uso também. Aqui é a barba de velho ou barba de pau, depende do local que tu tá. É uma bromélia, né? Uma tillandsia, que ela é uma bromélia que não precisa de substrato. E a gente chama de barba de pau. Eu acho lindo fazer um acabamento ou outro com ela, porque fica bem natural, né? Na natureza a gente encontra muito esses acabamentos assim, que é essa mesma família aqui da tillandsia, ó. Essas tillandsias também vocês devem conhecer, que tem nas árvores, né? São bromélias, que elas ficam grudadas direto na casca, ela não precisa de substrato. Ela é linda, tem vários tipos de tillandsias e elas dão umas florzinhas cor-de-rosa, tem vários tipos de flores também. É uma planta muito bonita e eu uso bastante em troncos. Quando eu coloco troncos assim nos arranjos, eu amarro umas tillandsias assim para ficar mais natural. Aqui a gente tem também uns musgos, né? Eu gosto muito de musgo, adoro musgo. Esse tipo de musgo também eu tiro dos vasos que a gente tem orquidário, e esses musgos aqui eu faço bastante acabamento de arranjo. Ele é lindo, ele é bem natural, então eu mantenho ele úmido no arranjo, eu hidrato ele com borrifador e dá para fazer um acabamento lindo em arranjo, tá? Esse musgo aqui tu vai encontrar em vários locais úmidos pela cidade, se tu não tem o privilégio de morar num sítio como eu, tu encontra em vários locais assim úmidos, e acho que as pessoas vão até te agradecer se tu tirar eles para colocar nos arranjos, tá? E depois a gente compra ensacado
esse musgo seco aqui. Ele é seco, mas ele é mais esverdeado, que também é um esfagno também, ele é diferente desse aqui que já é bem seco. E esse aqui fica lindo também, arranjo, eu gosto muito de usar. Tanto esse aqui eu uso mais para hidratar as raízes e esse aqui eu uso mais para fazer acabamento, que ele é mais verdinho, eu acho mais natural. Então agora a gente vai começar a montagem. Esse vaso aqui, essa bacia tem furo, mas eu vou colocar um papel qualquer aqui para tapar o furinho, para não cair a terra. Aqui a gente usa argila expandida. Pode usar um volume grande, porque o vaso dessa profundidade, as suculentas não precisam nessa altura de vaso. Eu vou colocar então um papel aqui em cima da argila expandida. A terra é terra pronta de floricultura, pode ser colocada, tá? Terra boa. Não vou encher, eu vou colocar para iniciar a montagem e aí depois eu vou à medida que eu for montando, eu vou colocando para firmar essas plantas à medida que eu for usando elas. Para pegar cactos, eu uso uma pinça simples, uma pinça de papel. A gente pode usar sempre as maiores atrás. Eu vou começar daqui para lá, para vocês verem. Vou virar ela para cá. E a gente sempre usa um instrumento que tu tiver em mãos para manter ela em pé até que tudo se firme. Vou fazer um volume então, com mais tipos de textura aqui atrás. Vou usar esse cacto e vou usar esses formatos de arvorezinhas. 2 formatos de arvorezinhas. Quando eu faço o corte para colocar a suculenta, eu uso própolis, aqui um extrato de própolis tanto na filha quanto na mãe. E deixo secar um pouquinho e faço o estaqueamento. É assim que nós, na produção de suculentas, a gente faz as mudas de suculentas, tá? Então a gente não tá judiando nem nada da planta, tá bom? É assim que a gente faz e é assim que vocês vão fazer também. Então eu quero fazer uma descida de graminha aqui, só que antes eu quero colocar um acessório. E aí eu vou colocar um tronco, né? Tu consegue encontrar troncos também em floriculturas. E a gente vai então colocando aqui, vai colocando as maiores, sempre deixando bem firme, tá? Vai cortando tudo aqui, corta e coloca. Corta e coloca. Tem que ficar bem pertinho, tá? Então aqui, a princípio eu já fiz o gramado, né? Já fiz essa massa verde aqui, com uma textura totalmente diferente dessas outras duas que a gente já tem. E eu vou colocar umas echevérias aqui no meio, né? Aqui para dar um volume de echevéria, um outro tom de cor. Vou colocando aqui e sempre apertando para firmar, tá? Aqui então a gente já tem um tronco, uma peça decorativa, né? As mais altas, em formato mais de arvorezinhas atrás, para dar um volume mais alto.
Aqui eu fiz uma outra textura, uma massa verde, tá? E aqui agora mudamos totalmente a textura e a cor com uma Echeveria. Então eu vou usar essa Echeveria Black Prince aqui pra gente encerrar aqui na frente. Eu sempre mantenho um pratinho para usar a terra dela, tá? Eu tiro a terra, limpo aqui, ó, tiro a terra dela, coloco ela na minha terra. Então eu solto todo esse torrão aqui de terra que vem junto na produção, tá? E até eu encontrar aqui o pescocinho dela, vamos dizer, tá? Eu vou tirando essa terra aqui, todas as folhinhas que caírem, a gente vai deixando separado para fazer muda nova. Aí eu tiro aqui, dou uma mexida aqui no torrão para soltar toda essa terra antiga. Tiro todas as folhas que estão mal formadas aqui embaixo, que tá meio solta, que tá velha, tiro. No meu espaçador ficam as boas aqui para fazer novas e as ruins ficam ali para virar terra de novo, tá? Aí aqui tá com o torrão pronto, tá com o torrão pronto, vou colocar ela virada aqui um pouco para fora para dar um volume e uma textura diferente. Deixa ela bem firme. Então agora eu quero colocar esse cactus, ele até tá com florzinha, coisa mais bonitinha, tá? E para mexer com cactus, a gente usa a pinça, tu pode virar aqui, que todas essas bolinhas que caírem, a gente usa para fechamento depois, tá? O cactus, a gente vai fazer a mesma coisa, tira aqui o volume. O cactus a gente tem que ter mais cuidado, todas essas bolinhas ali a gente vai usar. E o que não usar é delas que a gente faz as mudas, tá? Aqui embaixo, normalmente o cactus não tem espinho, normalmente, né? Mas tem que ter sempre um certo cuidado para trabalhar com cactus, né? A vantagem aqui, sempre que tu usar cactus nos arranjos, vai parecer mais profissional. Porque a maioria das pessoas não gostam de trabalhar com cactus. Então, o cactus acaba se tornando uma peça mais profissional de um arranjo. Aí a gente usa essas bolinhas que caíram para fazer o acabamentinho, tá? Ó, a gente não pode deixar nada aparecendo de... No centro vai enfiando aqui. Ó, tem que encostar na terra, tá? Tem que garantir que ela encoste na terra. Vou colocar o colar de pérola aqui. E aí, se por acaso sobrar algum espaço, a gente coloca, faz o acabamento com mais bolinhas daqueles ali.
acabamento, tá? A gente começa a fazer a limpeza, né? Limpeza deles. Depois a gente limpa o vaso, vê onde ficou algum furinho e a gente coloca algum fechamento, ó. Limpa aqui, tira a terra. Esses acabamentos são a peça-chave do arranjo, tá? E aqui, que tem agora então esses furos, eu vou colocar a barba de velho aqui, ó. A gente coloca umas barbas aqui. E aqui tá pronto o arranjo de suculenta na bacia de cerâmica.